Boa noite a todos, juntos para mais um estudo nessa nossa semana, dando continuidade ao capítulo 4 da segunda parte do livro dos Espíritos. Nós vamos dar continuidade ainda ao subtítulo Parecenças Físicas e Morais. Bom, ontem nós vimos até a questão 208, na verdade foram só duas questões, né? Então ficou muito claro os espíritos explicando que os caracteres físicos são transmitidos dos pais para os filhos, através da carga genética que vem tanto do pai quanto da mãe. Mas o espírito não vem do espírito. Então eles fizeram questão de frisar isso muito bem. Então vamos continuar dentro desse tópico. Ontem, depois que eu encerrei o estudo, eu vi até na verdade foi uma pergunta e depois foi um comentário do Anderson, né? Então o Anderson Mazeu colocou assim: essa questão de aparência física me causa muita dúvida. Meu filho parece uma cópia da minha esposa até no gênio. Um espírito não recebe pela genética gostos e desgostos? E aí, como eu não costumo ler as perguntas enquanto a gente está estudando, no final, que geralmente dou uma olhada, mas ontem passou batido, eu não olhei, logo, alguns 2 minutinhos depois, ele colocou assim: já respondeu, Cris. São farinhas que vieram do mesmo saco do passado. Mais ou menos isso mesmo, Anderson. Então, as características físicas, mas nós vamos ver mais para frente uns detalhes muito interessantes, porque o Kardec traz umas questões muito bem elaboradas, a meu ver, sabe? Essas tendências, estes gostos e desgostos, são muito mais por conta das afinidades. E aí, lembrando, né, o que eu falei ontem, que as afinidades, a sintonia vai existir tanto para o bem quanto para o mal. Então, nós vamos ver, por exemplo, tendências e gostos, aptidões para música, né, uma família onde vários membros da família, pais, filhos, tios, tocam instrumentos, têm um ótimo ouvido, são apreciadores da música, né? Nós vamos ver famílias, por exemplo, em que há um índice muito grande de problemas em relação à toxicomania, né? A alcoolismo. Então, nós vamos ver, na verdade, que o espírito é que sintoniza nestes grupos. Mas eu já vou até antecipar uma coisa para vocês. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi escrito no século XIX. Esse assunto de parecenças, de impressões, genéticas inclusive, eles estão sendo bastante debatidos por autores novos, tais como André Luiz, Robson Pinheiro, Inácio Ferreira e vários outros autores, porque hoje nós temos eu vou dizer assim, quase infinito campo de pesquisa. E é muito interessante que a tendência dos estudos está indicando que os espíritos modificam geneticamente o material que eles recebem para administrar na formação do corpo físico. O que vale dizer que bons espíritos podem alterar, sim, parcela da carga genética que recebem, melhorando ou imprimindo os aspectos que são necessários para aquela experiência reencarnatória que ele vai ter. Mas espíritos muito desequilibrados, muito doentios, também imprimem algumas características, em geral, vindas do seu desequilíbrio no corpo físico que está sendo formado. Mas, como eu disse a vocês, isso é campo ainda para muito estudo. Mas eu, particularmente, acho que isso tem tudo a ver. Quando a gente começa a pensar em moléculas, em átomos, eu acredito que alguns de vocês já tenham ouvido em algumas pesquisas que foram já realizadas. Agora me fugiu a memória, é um médico, se não me engano, um médico japonês que fez um estudo
baseado inclusive na molécula da água, em relação aos cristais que a água forma. Então, de forma muito simples, né? Porque claro que o estudo foi mais detalhado, mas de forma muito simples ele concluiu o seguinte: quando ele tinha, por exemplo, a água e boas energias eram projetadas sobre ela, através de pensamentos, de sentimentos, inclusive verbalmente, por várias pessoas, havia uma formação de cristal específico. Em geral, cristais belos, cristais equilibrados, com formas harmoniosas. E a água também, quando sujeita a emoções, a palavras e a energias negativas que eram dirigidas a ela, ela também formava cristais, mas cristais de formatos irregulares, desarmonizados, quase que meio quebrados. Então vocês vejam aí, se o pensamento, que basicamente é o pensamento, carrega esse potencial de energia dos nossos espíritos que modificam a molécula da água, por que ele também não haveria de imprimir alterações pequenas ou grandes nos átomos que compõem o nosso código genético? Vocês têm que pensar mais sobre isso. Mas vamos dar continuidade às questões de Kardec, porque são ótimas elas. Bom, lá na questão 209, então, dando continuidade a esse assunto, Kardec pergunta: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? E aí os espíritos respondem: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. E muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. A resposta dos espíritos é bastante simples e bastante clara. Então, Deus, diante da necessidade de um de seus filhos, ou de vários de seus filhos, por uma melhor educação, uma melhor orientação, pode sim designar espíritos um pouco mais avançados para recebê-lo em experiências reencarnatórias. Isso quando, muitas vezes, o espírito que quer educar-se tem essa consciência de querer um aprendizado. E quando não há essa consciência? E quando o espírito vem errando há muitos séculos e ainda não tem maturidade o suficiente para saber o que ele deveria ou gostaria de ter numa próxima experiência para que ele deixasse de sofrer, para que ele deixasse de errar, para que ele passasse a fazer melhores escolhas num caminho mais reto, digno. Bom, a gente já deve ter comentado aqui um pouquinho, mas a gente ainda vai tocar isso, porque o estudo do Livro dos Espíritos, quem está comigo desde o comecinho sabe que eu falo isso, ele é todo conectado, não existe assuntos estanques. É por isso que vira e mexe eu falo, lembra que lá na primeira parte, porque a vida é isso. São estes links infindáveis, né? Então, nós já comentamos aqui, possivelmente vamos falar de novo em outras oportunidades, sobre as reencarnações compulsórias. Quer dizer, espíritos que vêm errando há muito tempo, espíritos muitas vezes inteligentíssimos, mas que não vêm aproveitando, que vêm falhando em várias experiências, e a providência divina, através de benfeitores de espíritos superiores, passam então a direcionar as suas experiências reencarnatórias, vedando a este espírito o poder de escolha. Então ele passa a ter experiências reencarnatórias compulsórias, ou seja, ele retorna ao plano físico da matéria, mas ele mesmo não pode escolher as experiências. Ele não pode escolher onde ele nasceu, quem vão ser seus pais, né? Então, nós vamos percebendo que estas reencarnações compulsórias tratam de espíritos endividados, cujo livre-arbítrio, pelo menos parcialmente falando, foi cassado por um tempo. Então, os benfeitores escolhem por ele
de quem ele vai nascer, onde ele vai nascer e quais as condições gerais da sua nova experiência reencarnatória. Mas nós não podemos também esquecer que muitos espíritos de maior conquista moral, espíritos inteligentes, eles solicitam o retorno ao plano físico para receber espíritos que lhes são caros, mas que são retardatários do caminho evolutivo. Nós vamos ver isso. Ontem eu citei, vou citar de novo o exemplo da mãe de André Luiz. Quer dizer, lá no livro Nosso Lar, a gente vê que ela já está em um plano espiritual superior ao que se encontra André Luiz, que ele, inclusive, não sabe muito bem como é, ele faz uma visita durante a noite, ele tem uma pequena ideia da beleza e da harmonia que existe nesse plano onde sua mãe vive, mas ele não vive lá. Ela está em plano superior. E a sua mãe conta que vai retornar ao plano físico da matéria para receber o pai dele e duas moças que foram amantes do pai. Os três em situações bastante tristes nas zonas inferiores espirituais. Ou seja, não foram os espíritos que pediram, foi ela, mãe de André Luiz. Gente, essa franja minha hoje está me tirando a paciência. Foi a mãe de André Luiz que solicita para que ela retornasse ao plano físico da matéria e, muito possivelmente, ao receber estes três espíritos endividados, eles vão dar trabalho. Certamente, não duvidem disso, porque não existem saltos evolutivos. Então, o aprendizado, a evolução do espírito é muito lenta. Então, espíritos ainda, muitas vezes embrutecidos na espiritualidade, quando retornam ao plano físico da matéria, eles demonstram parcela das suas tendências inferiores, é claro. E vão trabalhá-las no plano físico, sob a orientação firme dos pais, para que eles possam, sim, retornar futuramente ao plano espiritual melhores. Então, aqui é uma escola. Você entra de um jeito, mas o objetivo é sair melhor, e não sair pior. Vamos continuar, então. Na questão 210, por sua vez, André vai perguntar: pelos seus pensamentos e preces, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Então, olha só, Kardec coloca aí, já houve a concepção, né? Já há um processo gestacional, e aí ele pergunta se as orações, as preces dos pais podem modificar esse espírito que vai reencarnar naquele corpo físico. A questão da concepção, da união com o espírito, ela não foi explicitada profundamente no Livro dos Espíritos e nem na obra da codificação. Nós temos aqui a base. Mas nós temos, por exemplo, a obra Missionários da Luz, de André Luiz, no qual André Luiz nos conta da reencarnação de Segismundo. Então nós sabemos que antes mesmo da concepção já havia um trabalho na espiritualidade para que ele viesse a reencarnar no núcleo familiar necessário. Então, os pais, os que serão pais de Segismundo, se encontram durante o sono físico com benfeitores, com instrutores, para que se faça, então, a aceitação do planejamento que foi feito. Inclusive, no livro Missionários da Luz, o que vai ser pai de Segismundo tem uma certa... não aceita muito bem o espírito de Segismundo, e há todo um trabalho da espiritualidade de aproximação entre aquele que vai ser pai e o que vai reencarnar, para que se possa, então, levar com êxito o processo gestacional. Então, diante destas informações trazidas no livro Missionários da Luz, e existem outras obras falando também sobre essa união do espírito, desde o momento da concepção, mas muitas vezes da aproximação do espírito antes mesmo da concepção, dentro de uma programação reencarnatória. Diante destas informações que nós temos, que são mais atuais do que o Livro dos Espíritos, nós já poderíamos entender a resposta que os espíritos deram, que foi: não, quer dizer, que as preces e orações não podem modificar.
quem vai reencarnar, né? Então, eu tenho um projeto reencarnatório que eu vou receber o espírito A, com o qual eu tenho débitos, e ele não está lá muito bem no plano espiritual, e nem eu estava, né? Mas agora, reencarnada, eu quero engravidar, engravido, e eu começo a rezar, e eu afasto o espírito A e ponho o espírito B, que é mais elevado. Então, isso não. É isso que os espíritos falam que não. Mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Ou seja, os meus bons pensamentos, as minhas orações e as minhas preces podem auxiliar não só o espírito que nasce, mas o espírito que está sendo gestado. Daí o aconselhamento que não só a doutrina espírita faz, mas a própria ciência hoje faz, em relação às emoções durante esse período gestacional. Elas imprimem impressões bastante significativas no feto e que podem, sim, depois desabrochar na primeira infância, na segunda infância, através de traumas, através de dificuldades que a criança, que o jovem pode desenvolver ao longo da sua vida. É por isso que muitos tratamentos da psicologia, da terapia, vão trazer questões a respeito de como foi a gestação, como foi a sua gestação. A sua mãe viveu algum trauma? Como foi? Como você foi gestado? Por quê? Porque isso traz algumas impressões, até mesmo por conta daquilo que nós falamos, quer dizer, se o nosso pensamento, a energia que nós vibramos, modifica uma molécula de água, é claro que o nosso pensamento, as nossas energias, também vão impressionar o perispírito daquele que está sendo gestado dentro do corpo materno. Bom, questão 211. De onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente-se gêmeos? Similitude de caráter, tanto para o bem quanto para o mal. Mas ele quer entender, Kardec quer entender o porquê dessa similitude, uma vez que os espíritos tinham afirmado algumas questões lá atrás, né, que essas características não são transmitidas geneticamente, né, hereditariamente. Então ele está falando assim, então tá, então só tem característica material. Mas então por que às vezes os gêmeos são tão parecidos? É mais ou menos isso que Kardec quer saber. E aí a resposta é que são espíritos simpáticos, que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Dentro do genérico, que é essa base do livro dos Espíritos, nós precisamos alargar os nossos pensamentos, os nossos entendimentos, e não restringi-los. Então, Kardec fala aqui de espíritos simpáticos, que são gêmeos, e por isso, né, tem muitas características similares após o nascimento. Nós precisamos compreender que estas similitudes, elas podem ser para o bem e para o mal. Podem ser no tocante a valores morais mais elevados, como pode ser também para viciações morais, desajustes morais. Tá? Na questão 212, por sua vez, Kardec pergunta: há dois espíritos ou, por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? São os gêmeos chipófilos. Né? Dentro da literatura médica, talvez, dos casos mais complexos com que os médicos, com que a medicina tem de lidar, e que muitas vezes
não se consegue fazer com que ambos sejam preservados à vida após a separação. Então, a medicina, ela evolui e ela hoje faz cirurgias muito complexas de separação de gêmeos chipófagos com bastante êxito. Mas existem também muitos casos onde não é possível a sobrevivência de ambos após uma necessária separação, muitas vezes através da técnica cirúrgica. Mas Kardec quer saber o seguinte: muitas vezes os corpos desses gêmeos chipófagos, eles dividem órgãos. Dependendo do órgão que é dividido, fica mais fácil a divisão. E muitas vezes, inclusive, há órgãos em duplicata, ou seja, há toda a estrutura orgânica de um e de outro, mas há muitas vezes uma ligação membranosa, uma ligação de pele, enfim. O fato é que Kardec quer saber, uma vez que eles dividem às vezes órgãos, se existem duas almas ali. E aí a resposta é que sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam em muitos casos uma só. Aqui eu vou fazer uma pausa. Nós falamos nesses gêmeos chipófagos. O que vem ao pensamento de vocês ao imaginar uma situação como essa, de gêmeos chipófagos? Não é uma situação fácil. É uma prova muitas vezes rude para os pais. Muitas vezes tem que optar por deixá-los juntos e muitas vezes ambos vão morrer com o passar do tempo, ou fazer a cirurgia de separação e a probabilidade de um deles morrer é muito grande. É uma prova dificílima para os pais, para a família, mas também é uma prova difícil para os espíritos reencarnantes. Poderíamos perguntar, então nestes casos de gêmeos chipófagos, não são espíritos harmonizados e que muitos se amam? Não. Geralmente esta ligação que imprime, vamos usar essa palavra, apesar de eu não gostar dela, cruelmente essa união, a formação dos corpos físicos, nunca é harmonizada. Ela pode sim derivar de amor, mas não do amor sublime como nós gostaríamos de amar, mas do amor possessivo, controlador, ciumento ao extremo. Então imaginem, por exemplo, um casal que na sua última experiência reencarnatória estava junto, mas viveu um amor repleto de possessão, de ciúme, de controle, até mesmo de subjugação. Mas isso era recíproco. Não existiam vítimas. O controle era recíproco. A obsessão era recíproca. Quase como se ambos vivessem uma simbiose. Eu estou dando um exemplo fictício, tá, gente? Mas baseado em relatos do que acontece muitas vezes e que os espíritos nos contam. Ambos desencarnam e se encontram do lado de lá, onde ainda o pensamento obsessivo, daquele amor apaixonado e controlador permanece, porque nós não temos saltos evolutivos e nem saltos de sentimento, né? Se a gente ama obcecadamente, assim que a gente desencarnar, a gente continua amando obcecadamente. Nós vamos precisar de tempo para elaborar uma maturação dessa capacidade nossa de amar. Então esse casal chega do lado de lá, ainda mantendo estes mesmos atavismos, essas mesmas dificuldades de lidar com todo o resto. Quer dizer, um ciúme doentio, uma vontade de controlar o outro. É um amor doentio. E muitas vezes isso não vem só de uma encarnação para cá. Vem de um longo trajeto. E aí, muitas vezes, os espíritos benfeitores têm que achar uma alternativa
para poder auxiliar estes espíritos. Porque na espiritualidade, tão somente, o aprendizado mais profundo, vamos dizer assim, ele não se dá. Muitas vezes é necessário mergulho na carne, em nova experiência reencarnatória, para que você esqueça um pouco da última experiência, em que você teve tanto ciúme, tanta obsessão, tanta vontade de controlar. E aí, a programação de uma experiência reencarnatória, mas a própria situação destes espíritos, por conta desse amor doentio, das energias que são entre eles trocadas, dessa simbiose que está, vamos dizer assim, enraizada nos espíritos deles, eles imprimem esta ligação aos corpos que serão gestados. E aí muitas vezes nós vamos ter os gêmeos chipófagos. Eu dei um exemplo fictício, para que vocês possam entender a lógica da justiça divina, mas todos os casos de gêmeos chipófagos não são por esta razão. Quando a gente cita algum mecanismo, quer dizer, olha, ele fez isso naquela vida e aí na reencarnação agora você colheu isso, nós estamos dando exemplos, a espiritualidade ressalta isso, exemplos para que vocês compreendam a lógica, o mecanismo da ação e da reação, da causa e do efeito, para que vocês entendam que não há injustiças, que não há acaso. Mas isso não quer dizer que toda vez que um espírito nasça dessa forma, ou colha esse desafio, essa dificuldade, foi porque ele fez exatamente aquela questão A ou B. Existem uma infinidade de questões ligadas ao nosso passado, ligada a quem nós somos, ligada aos nossos amores, aos nossos desafetos. E essa infinidade de situações particulares são individualizadas sempre nas nossas experiências, seja nos planos espirituais quanto reencarnatórios. Nunca vai faltar misericórdia e compaixão do Pai para nos acolher, para nos auxiliar, para nos possibilitar novas oportunidades, para que sejamos mais saudáveis, mais felizes, para que possamos evoluir. Mas a justiça sempre vai agir. Só que a justiça divina é muito, muito superior à justiça do homem. Se a nossa justiça penal avalia situações especiais de cada criminoso, como seria diferente quando nós pensamos na justiça perfeita que é a divina? Então, esse estudo do Livro dos Espíritos eu gosto muito, porque muitas vezes uma pequenina questão ela pode passar batido. Né? E às vezes a gente precisa passar, para que a gente possa entender as implicações que aquela informação traz. Ou nem sempre todas as implicações que aquela resposta ou afirmação traz, mas permitir que o nosso entendimento se alargue, se aprofunde. Inácio Ferreira, o espírito Inácio Ferreira, escrevendo pelo Odilon Bacelli, em uma de suas obras, agora eu não vou me recordar o título dessa, vocês me perdoem, isso muitas vezes acontece comigo. Eu às vezes lembro o autor espiritual, mas não consigo lembrar o nome da obra, principalmente como é o caso do Bacelli, que tem muitos livros. E eu particularmente gosto muito de ler os livros dele e de muitos outros autores. Então eu me lembro que era dele. Então Inácio Ferreira traz a descrição de uma situação como essa, de um ódio profundo de dois espíritos que acaba ocasionando na formação dentro do útero materno, a formação de gêmeos chipófagos. Porque se eu falei do amor doentio, ligações de ódio também podem fazer essa mesma aproximação cruel
o mais necessário. É um aprendizado para o espírito. Não há acaso, não há injustiças. Fixem bem isso. Muitas vezes o que a gente não entende naquele exato instante, a gente deve aguardar um pouquinho, porque logo mais a gente passa a entender. Bom, eu quero agradecer a presença essa noite da Lilian, do Anderson, da Suelen, do Alberto, Stael, a Suzane, a Denise, Valdeci, da Marri. Obrigado por vocês estarem aqui comigo nos nossos estudos. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta, né, a partir da questão 213, ainda dentro desse tópico de parecências físicas e morais. Vocês vão percebendo que as questões são muito interessantes e permitem também que a gente avance um pouquinho mais nos desafios que se apresentam. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar, assim como o Anderson postou ontem, né? Ele mesmo respondeu depois, mas vai ser um grande prazer para mim se a gente puder debater questões que vocês me apresentaram. Combinado? Até amanhã, às 7 horas, no nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos. Um grande abraço.